Cuide do seu corpo. Look after your body. Cuide do seu corpo. Care for your body. Povo de Deus, People of God, a palavra do Senhor nos ensina the word of the Lord teaches us que o nosso corpo, that our body ela é o templo is the temple do Espírito Santo. of the Holy Ghost. O Espírito Santo de Deus, The Holy Ghost of God, ela habita em nós. He dwells in us. Quando nós vivemos para Deus, When we live for God quando obedecemos aos seus and mandamentos, we obey His o commandment, Espírito Santo de Deus, the Holy Spirit of God, ele vai habitar dentro de nós, He will dwell within us, dentro do nosso coração. within our hearts. A pergunta que eu quero fazer The question I want to ask you seria a seguinte: would be the following. será que o seu corpo, Does your body, o seu coração your heart, está apta is ready para receber o Espírito Santo de Deus? to receive the Holy Spirit of God? O seu corpo, Your body, o seu coração your heart está apta is ready para receber to receive o Espírito Santo de Deus. the Holy Spirit of God. O Espírito Santo de Deus The Holy Spirit of God é santo, is holy, é amor, is love, é paz. is peace. E o Espírito Santo, In the Holy ele Spirit, não vai habitar He won't dwell no corpo, in the body, no coração in the heart de alguém que vive no pecado, of somebody that lives in de sin, alguém que vive no pecado. of somebody that lives in sin. Daí que somos chamados Then we are called a cuidar do nosso corpo. to take care of our body. Você tem que cuidar do seu corpo. You have to take care of your O body. Espírito Santo de The Deus, Holy Spirit of God, a palavra diz que ela é ciumenta. the Word of God says that He's jealous. Ela é He ciumenta. is jealous. Não habita He doesn't dwell em templos impuros. in impure temples. Ela não habita He doesn't live onde há pecado. where there is sin. O Espírito Santo, The Holy Spirit ele é santo. is holy. Povo de Deus, People of God, vamos ler juntos let's read together no livro de 1 Coríntios, in the book of 1 Corinthians, capítulo 3. chapter 3. Vamos considerar We will start from os versículos 16 verse 16 e 17. and 17. Vou pedir ao irmão Isaac para ler para nós. Livro de 1 Coríntios, The book of 1 Corinthians, capítulo 3, chapter 3, versículo 16 verse 16 e 17. and 17. Sim, irmão. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Povo de Deus, People of God, assim dizia o apóstolo Paulo that's said the Apostle Paul ao povo de Coríntio, to the people of Corinthians. imbuído In Corinth, pela vontade de Deus, involved by the power pela of God, vontade de Deus. by the will of God. Deus usou o apóstolo Paulo God used the Apostle para Paul falar para o povo de Coríntio. to talk to the people of E o Corinth. povo de Coríntio And the people of Corinth de hoje somos nós. of today, Ele diz que we are the Corinth of vocês today. não sabem And he said, que don't you know vocês são o templo that you are the do temple Espírito Santo de of the Holy Deus. Spirit of God? Povo de Deus, People of God, é uma grande responsabilidade. it's a great responsibility. É uma grande It's a responsabilidade. great responsibility. O Espírito Santo de Deus The Holy Spirit of God habitar dentro de to nós. dwell within us. Nós sabemos We know que Deus, that God, nesta vida, in this life, ela não se apresenta He doesn't present Himself como homem as a man de carne e osso. of flesh and Ele, bones. ele manifesta-se He shows Himself através do Espírito Santo. through the Holy Spirit. É o próprio Deus Is God Himself que habita dentro de that nós. dwells in us. Quando houver condições para tal. When there is a condition for that. Continuando. Versículo 17. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Assim,
Thus, Se alguém destruir o templo de if Deus, someone destroyed God's temple, Deus irá destruir God will also destroy esta pessoa. this person. Povo de Deus, People of God, o seu corpo your body não é seu corpo. is not your body. Não é seu corpo. It's not your body. Ela pertence a Deus. It belongs to God. É o templo de Deus. It's the temple of God. Você não deve usar You mustn't use o seu corpo your body de qualquer maneira. the way you want. De qualquer The maneira. way you want. Você não pode ingerir álcool. You mustn't take Você alcohol. não pode beber, You must drink, destruir o seu corpo, destroying your body, porque o seu corpo não é seu. because your body is not yours. Pertence a Deus. It belongs to God. É o templo do Espírito It's Santo. the temple of the Holy Spirit. Você não deve brincar, You mustn't play. consumir drogas, You mustn't consume drugs. consumir cigarros, Mustn't use cigarettes, prostituição, prostitution, porque o seu corpo because your body não é seu corpo. is not your body. É o templo do Espírito It's the Santo. temple of the Holy E Spirit. se você And desobedecer if you disobey aos mandamentos de to Deus, God's commandments, viver na desobediência, living in the este disobedience, Espírito Santo de Deus, this Holy Spirit of ele God vai ficar distante de si. will be away from you, Vai ficar distante de will si. be far from you. Você vai agir como um homem, You'll act as a um man, homem natural. a natural man. E a palavra de Deus And diz the word of God says, que o homem natural natural man é inimigo de Deus, is the enemy of God porque ele vive because he lives satisfazendo satisfying as vontades do corpo, the lust of the as flesh, vontade da the carne, desire of the porque as flesh. vontades da Because the carne desire of the flesh é morte para o espírito, is death for the spirit, é morte para o is espírito death for the Santo. spirit. Povo de Deus, People of God. no livro de Romanos, In the book of no Romans, capítulo 8, in the chapter 8, versículos 12 a 14, verse 12 eu vou to pedir para lermos 14. um bocadinho. I'll ask you to read for a while. Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 14. Romans chapter 8, verse 12 up to 14. Esta escritura eu considero ela muito importante. I consider this scripture so É important. aqui onde reside Is here where dwells a luta the fight, entre as vontades do corpo the battle between e as the lust of the vontades do flesh Espírito and Santo. the will of the Holy A Spirit. vontade do homem The desire of a man e a vontade de Deus. and the will of God. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, versículo 12 verse 12 a 14. up to 14. Sim, irmão Isaac. Romanos capítulo 8, versículo 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza Povo de humana. Deus, People of God, assim diz Deus, Thus said the Lord. nós temos uma obrigação we have an obligation de não viver of not living de acordo com a nossa vontade, according to our own de will, acordo como nós the pensamos. way we think. Versículo 13. 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Povo de Deus, People of God, se você viver if you live de acordo com a vontade da carne, according to the lust of você the vai flesh, morrer you will espiritualmente. die spiritually. Espírito de The Deus Spirit of não God vai estar em si. won't be in you. Ele vai se apartar de si. He will depart from you. Você vai ser um homem natural. You'll be a E natural um man. homem natural, A natural man ela vive de qualquer maneira. lives the way that he wants. Vive prostituindo. Lives in prostitution. Vive drogando-se. Lives consuming drugs. Vive bebendo. Living in alcohol. Vive nas farras. Live in parties. Vive nas festas. Live in parties. Adora ídolos. Worship idols. Faz cerimônias. Hold ceremonies. O homem natural Natural é man inimigo de Deus. is enemy of Porque God ela vive because he lives segundo os prazeres da carne. according to the lust of the flesh. Continuando. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Povo de Deus. People of God, Mas se pelo Espírito de Deus but if by the vocês Spirit of God matarem you put to death
as vontades da the carne, lust of the flesh, vocês vão viver you will live eternamente. Povo everlastingly. de Deus, People of God, deixa eu dizer o seguinte: let me tell you the following. esta vida This life, é um tempo it's a time. determinado por It's got Deus. a limited time, Determinado por Deus. determined by God. Você e eu, You and I, em algum momento, at some time, nós vamos morrer. we will die. Nós vamos morrer. We will die. A pergunta que eu faço: The question that I ask aonde é you, que você vai where are you going depois da morte? after death? Aonde é que você vai? Where are you going? Existem dois destinos. There are just two Ou você vai destinies. ao inferno, Either you go to hell ou você vai viver com Deus. or you go and live with God. Mas tudo depende de si. But everything depends on you. Tudo depende de nós. All depend on Nós us. estamos em tempo. Nós estamos em tempo We are living in times de aceitar Jesus of accepting como o Jesus caminho, as the way, como a as verdade the truth, e como a vida. and as a life. Seguir a Jesus, Following Jesus, seguir os seus exemplos, following His examples, obedecer os seus obeying His mandamentos commandments, para ter a graça, so we may have the para grace, ter a graça so we may have the grace, de um dia viver com Deus, so that one day we may live with Him conhecer a Deus. and we may know God. Povo de Deus, People of God, nesta vida in this life, nós temos, we have, mas também não temos nada. but we also have nothing. Nós temos, We have, mas também não temos but we nada. also have nothing. Os seus bens, Your goods, os seus dinheiros, your money, os seus gados, your cattle, a sua casa bonita. your beautiful Quando house. você morrer, When you die, você não leva. you won't take it. Você não vai levar You consigo. won't take with you. Estas coisas vão ficar aqui. These things will stay here. A única coisa The only thing que Deus vai reparar para si God will look at é a you sua is obediência your obedience à mensagem de Deus, to the message of à God, palavra de Deus, to the word of God. aquilo que você conservar What you keep dentro do seu coração. within your heart. Povo de Deus, People of God, nós estamos em tempos we are in times de correr para Jesus, of running to Jesus, de viver na of obediência living in obedience, para sermos salvos, so we may be saved. para sermos salvos, So we may be saved. porque a morte Because death, é uma certeza. it's certainly there. A morte é uma certeza. The death, it's something that is certain. Povo de Deus, People of quero God, vos convidar I want to para invite you lermos o livro de Efésios, to read the book of Ephesians, capítulo 5, chapter 5, versículo 18. verse 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Povo de Deus, People of God, Deus chama-nos a atenção. I draw your attention, Ele diz assim: and it says the não se following: embriague, don't get drunken, não beba, don't take porque a alcohol, bebida because vai alcohol levar você à perdição. will take you Porque to o seu corpo é to o destruction. templo do Espírito Because your Santo. body is the temple of the Holy Povo de Spirit. Deus, People of God, eu conversava com alguém ontem. I was talking with someone Alguém que yesterday. veio fazer um trabalho para mim. Someone who came to do some work E for ele me, estava bêbado, and he was drunkard. digamos animado. Estava animado. He was drunkard, Eu conseguia sentir o cheiro and I could feel the smell da bebida. of alcohol. Na conversa que fomos tendo, When we were eu chatting, percebi I understood que ele vai a uma igreja, that he goes to a church, que ele ia a uma igreja. that he frequents a certain church. Então eu perguntei a ele: Then I asked, a sua igreja your church permite beber? allows you to drink? Ele disse não. He said, no. Eu disse: por que você então bebe, desobedece os mandamentos? And then I said, you disobey the commandments. Ele não soube responder. He couldn't answer. Então concluí Concluding que ele conhece a palavra that he knows the e ele word, cometia um mal consciente. and he would do a sin willfully. Cometia um mal consciente. He was doing a Isto sin é grave. willfully, and Isto é grave. this is worse. Você conhece a palavra. You know the word, Você sabe que não deve fazer you isto. know that you mustn't do Mas it, você faz. but you do it. Você faz. You do it. Não tem como There's no how. o Espírito Santo de Deus The Holy Spirit of fazer God parte da sua to vida. make part of your life, Fazer parte da sua to vida. make part of your life. Povo de Deus, People of a God, palavra diz: the word says, quando o Espírito Santo when the Holy Spirit descer sobre vós, comes upon you dominar o seu coração, and dominates your heart, o seu espírito homem, your spirit of man, ele vai te dirigir he will lead you aonde ir where to go e o que fazer. and what to do.
O Espírito Santo de Deus, the Holy Spirit of Ele God, vai dirigir os seus He pensamentos. will lead your thoughts. Ele vai dirigir a sua vida. He will lead your life. Ele vai te abençoar. He will bless you Enquanto você dorme, while you are sleeping. povo de Deus, People of God, tudo acontece no Espírito. everything takes place in the Spirit. Por isso há toda uma tendência That's why there is a trend de vivermos segundo o Espírito. of living according to the Spirit, Buscar a palavra, to seek the Word, viver na to obediência, live in obedience, para que o Espírito Santo so that the Holy ele Spirit esteja conosco may be with us. e ele controla a nossa And He vida. controls our life. Você sabia Did you know que mesmo a morte, that even death, a morte física, physical death, ela primeiro acontece no Espírito. first takes place in the A pessoa Spirit, morre no Espírito, the first dies in the Spirit, depois o corpo then the body encontra uma ocasião finds occasion para cair. to fall, Pode ser por acidente, maybe by pode accident ser por doença. or by sickness. Então a morte, Then death ela primeiro ocorre no Espírito, firstly happened in the Spirit, depois ela acontece no físico. afterward it happened physically. A vida encontra uma ocasião The life it para finds se efetivar esta morte. a time, Da mesma forma the same que way as suas bênçãos materiais, that your material ela blessing, primeiro ocorre no they Espírito firstly take place in the e Spirit, depois and afterwards ela se efetiva it comes to pass na sua vida. in your life. Por isso há uma necessidade That's why there is a de need nós for us conservarmos o Espírito Santo de Deus. Conservarmos o Espírito to Santo de keep Deus. the Holy Spirit of God, Buscar o Espírito Santo de to Deus seek the Holy Spirit para a of God nossa vida. for your life, for Para our ele, life, para ele controlar a nossa vida. so that He can control Para our ele lives, nos proteger. so He can protect E us. como é que isso se faz? And how is it done? Povo de Deus, People of God, primeiro você tem que conhecer a palavra. first you have to know the Word. Você tem que ler a Bíblia You have to Sagrada. read the Holy Bible. A palavra diz: The Word says, conhecereis a "You verdade shall know the truth, e a verdade te libertará. and the truth shall set you free." Você tem que ler a You palavra have to read the Word e meditar sobre a palavra and de Deus. meditate in Você the tem Word. que meditar sobre a You palavra have de to Deus. meditate in the Word. A segunda coisa, The second thing, aliás, in other words, quando você lê a palavra, when you read the é Word, Deus falando consigo, is God talking to you, porque a Bíblia because the Bible é o livro de is profecias. the book of prophecies. É o próprio Deus falando It's God Himself speaking consigo. with you. Por isso você tem que encontrar um momento, That's why I have to find um time, momento apropriado, appropriate time, numa atmosfera apropriada, appropriate atmosphere, para você ouvir Deus falando so you consigo, can hear God para talking to você your heart. ler a palavra. For you to read the Não Word, leia despachado. don't cut Você corners tem in que reading. orar antes, You have to pray before, pedir a Deus orientação, asking God for para que Ele guidance, dê-te uma compreensão so genuína. that He can give you genuine A understanding. palavra diz The Word says que eu te concederei that I'll give you o conhecimento oculto. the hidden knowledge. O conhecimento oculto, The hidden knowledge. ela está na Bíblia Sagrada. Ela está na Bíblia Sagrada. That this knowledge is in the Holy Bible. Você tem que buscar entendimento You have to seek na understanding palavra de Deus. in the Word of God. Depois meditar sobre isto. Then meditating about it. É porque a palavra de It's Deus because the Word of God contida na Bíblia Sagrada that is in the Holy é Bible, poder it's a power, e espírito. and it's a spirit, O Satanás and the devil não vai te permitir fácil will not allow to read it easily. para você ler a palavra de Deus. For you to read it Ela não easily. vai te deixar fácil. He won't let you easily. Em algum momento, At a certain moment, você quando quer ler a palavra, when you want to read the Word, você apanha sono, you get sleep, você fica cansado. you get tired. Com quem isso acontece? Levanta a sua mão, não tenha vergonha. Sim. Eu sei. Já aconteceu comigo. Acontece Yes, algumas vezes. I know it happened. It Você quer happened ler to a me. palavra, You want to read the você Bible, fica cansado. you get Você tired, apanha sono. you get sleep. Cansaço parece ter perdido ossos. Certain tiredness that it's like Ler a your palavra. bones are broken. É o Satanás. Is the devil. É o Satanás. Is the devil. Ele não quer que tu conheças a verdade. He doesn't want you to know the truth, A verdade because the truth contida na palavra that is the Bible vai te libertar. will set you free. Vai te libertar. Will set you free. Medite sobre a palavra. Meditate in the Povo word de of Deus. God. People of God, De seguida, the following, você tem que orar. you have to pray. A oração The prayer é um método que Deus instituiu is a method that God para put nós falarmos com for Deus. us to talk to Him.
Povo de Deus, People of God. comunicação Communication é alguém fala is someone speaks e outra pessoa fala. and the other speaks. Deus fala através da palavra God speaks through e His nós word, falamos com Ele através da oração. and we talk to Him through Você prayer. ora para Deus. You pray to God. Jesus Cristo Jesus já Christ te concedeu have autoridade already given you para authority você orar, for you to pray, falar com for you Deus, to talk to God, agradecer a Ele thanking Him pelas coisas que Ele faz na for sua things vida, that He does for your pela life, sua vida, for your life, pedir perdão a asking Ele, for pedir forgiveness, misericórdia, asking for mercy, porque a palavra diz because the word que says ninguém é that perfeito no none is mundo. perfect. Todos nós pecamos. All of us sin No pensamento, in thoughts, nas ações, in actions. às vezes no que guardamos no coração. Sometimes what we keep in our hearts, Pecamos a Deus we sin against e God, temos que pedir misericórdia. and we have to ask for mercy. Temos que pedir We have misericórdia to ask for mercy e prometer a Ele and to promise Him não voltar a pecar not turning de to forma do the same thing deliberada. willfully. Você não pode voltar a pecar You cannot sin de again forma propositada. and willfully. Povo de Deus, People of God, você tem que jejuar. you have to fast. A palavra diz The word says que há certos demônios there are certain kind of na demons nossa vida in our lives que elas só vão fugir de si that they will only run away from you através de oração through prayer e jejum. and fasting. Você tem que jejuar. You have to fast. O seu jejum Your fasting não pode limitar-se mustn't be limited simplesmente simply em abdicar-se. Em abdicar-se, and of keeping away from food, deixar de alimentar. keeping away to Não pode ser abstain from food. simplesmente isso. Você tem que ter a sua mente You have to have your mind curvada a Deus. Curvada a Deus. bow to God. Você tem que viver na You obediência. have to live in the E o seu obedience. jejum Your fasting tem que ter um propósito. must have a Tem que ter um purpose. propósito. Must have a E purpose. naquele período de jejum, In that time of você tem que fasting, fugir do you pecado. have to run away from Viver sin, longe do to pecado. live away from sin Em oração. in prayer, Deus vai responder and God will os answer desejos do seu coração. the desire of Ele your heart, vai manifestar na and He sua will vida. manifest Himself in Povo your de life. Deus, People of God, nem tudo depende de Deus. not everything depends on God. Nem tudo depende de nós. Not everything depends on Há us. coisas There are things que nós devemos fazer that we have to do para chamar a atenção de to draw Deus. God's attention, Para chamar a atenção to de draw Deus. God's attention. Mesmo na oração, Even in the prayer, você tem que orar na you madrugada. have to pray early in the Porque a morning, madrugada because at dawn representa sacrifício. represents sacrifice. É na madrugada At dawn, que o espírito satânico that the da satanic spirit, feitiçaria, the witchcraft, elas circulam they work around para fazer mal às famílias, to do evil in the para family, fazer mal às pessoas. to do evil Mas against the naquela people. hora de By madrugada, that time, at você dawn, está de joelho, you are on your knees, clamando a Deus crying to God pela sua bênção, for your blessing, pela sua for libertação. your deliverance. Não tem como Deus não te ouvir. There is no how not to be Deus vai heard by te God. ouvir. God will hear you. Ele vai responder. He will answer you. Pode não ser naquele May momento, not be at that mas em time. algum momento Ele vai responder. At certain point, He will answer you. Ele vai te responder. He will answer you. Povo de Deus, People of God, você tem que fazer isto. you have to do that. Você há de ver You will que see o poder de Deus the power of God vai manifestar na will sua vida. manifest itself in your Vai life. manifestar na sua Will vida. manifest itself in your life. Povo de Deus, vamos saltar People of God, para o let's livro skip de Coríntios novamente, to the book of no capítulo Corinthians. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Corinthians chapter 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Corinthians chapter 6. Vamos começar do versículo 12. Let's start from verse 12. O apóstolo Paulo, The Apostle Paul, ele fala com o povo do Coríntio. he talks to Ele people fala of Corinth. conosco. He talks to us Por causa da imoralidade, because of a immorality, imoralidade sexual. sexual immorality. Povo de Deus, People of God, esse é um dos grandes mal this is a great evil que enferma as famílias, that hurts the que family, enferma as pessoas. that let people sick, As pessoas and the people, vê nudez, they see nudes, vê pornografia, they see pornography, a traição nos casamentos. there are betrayals in the marriage. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala Let's see what Apostle Paul para o povo says de Corinto e para nós for the people of Corinth acerca and for us da prostituição. about prostitution. Sim? 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 12. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Povo de Deus, People of God, uma coisa one thing
que me agrada em Deus that please me in God, é que Deus não impõe. is that God doesn't impose. Ele não impõe a ninguém He doesn't impose to a anyone. obediência da palavra. The obedience of the Ele word. não esforça ninguém. He doesn't force Ele anyone. não obriga He ninguém. doesn't oblige anyone. Antes, pelo contrário, On the contrary, Ele nos concedeu He granted us o livre the arbítrio, free choice. a livre The escolha. free choice. Você quer fazer o bem? You want to do good? Faça. Do. E tem as suas consequências. And you have the Você quer consequences. seguir o caminho mau? You want to follow evil way? Faça. Do. Mas também tem as suas You consequências. also have your Esta consequences. é uma grande dádiva This is a great que gift Deus demonstra aos seus that God demonstrates to que Ele His é um pai. that He is a É Father, um pai amoroso. a Father of Ele não love. te esforça você He doesn't force a you obedecer a palavra. to obey the word. Simplesmente Simply, te dá a liberdade de você He escolher. gives you the freedom Ele to choose. disse And He said, no versículo 12 que o irmão leu: the verse 12, você pode fazer todas as coisas, you can do everything, mas nem todas as coisas but not everything te convém. is good for you. Te convém. It's good for you. Ele faz essa advertência. He makes this warning. Versículo 13. Ainda versículo 12. Ainda dou assim, sim. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Versículo 13. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Povo de Deus, People of God, o seu corpo, your body, o nosso corpo, our body, não foi feito was not made para for prostituição, prostitution, mas ela foi feita but it was made para adorar a Deus, to worship para God, santificar a to Deus, sanctify God através do Espírito Santo de through the Deus. Holy Spirit. Povo de Deus, People of God, você sabia did you know que a razão da nossa existência that the reason for existence neste mundo, in this world, de acordo com o plano de salvação according to the plan of do salvation nosso bondoso Deus, of our good God, é só para adorar a Ele, is just to worship Him? é só para bendizer a It's Ele. only to worship Him. Nós existimos We exist simplesmente simply para obedecer a palavra de Deus, to obey the para word of dizer God, obrigado, Jesus, to say thank you, Jesus, obrigado, Senhor, thank you, Lord. toda honra, toda glória All the honor é and glory, para si, it's for you, Lord, louvar a Deus, praise God, falar bem de Deus, to praise God, obedecer a to palavra. obey the word. Esta é a única This is the only razão da nossa vida. povo. reason of our life, Se people você of God. fazer, se você viver desta forma, If you live this way, Deus vai te confiar God will trust in you, no seu amor. E His love, você vai ter o Espírito Santo. and you'll have the Holy Povo Spirit. de Deus, People of God, se eu estou a falar aqui, if I'm talking here, estou a usar da respiração, I'm using eu the estou a air. respirar, I'm breathing. eu trabalho, I work. eu tenho a roupa que tenho, I have the não é clothing para that I minha have. esperteza, It's not by my nem wisdom, sabedoria, nor é o próprio Deus It's God que Himself permitiu that allowed que eu it, tivesse vida, that I could have que eu life, respirasse, so I could que breathe, tivesse algo para comer. and to have something Povo to de eat. Deus, People of God, mesmo você para sentar, even you yourself, for you to precisa sit, de Deus. you need God. Você para caminhar, For you to work, precisa de you Deus. need God. Sem Deus, Without God, nada podemos fazer. we do nothing. Nada podemos fazer. We do nothing. A sua vida Your life pertence a Deus. belongs to God. Cuida da sua vida. Look after your life. Cuida da sua vida. Take care of your life Para que o Espírito Santo so that the Holy Spirit seja o seu companheiro. may be your companion. Continuando. 15. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Povo de Deus, People of o God. Senhor pergunta: The Lord is asking, será que vocês não sabem don't you know que o corpo, vosso corpo, that your body faz parte do corpo de makes Cristo? a part of Jesus' body? Corpo de Cristo. Jesus' body? A questão que eu coloco My question is é a seguinte: the following. como é que nós nos vestimos? How do we dress Ficamos ourselves? escandalizados We are offended em algum momento at a certain na moment estrada in the street quando vemos, when we see, desculpa dizer, I'm sorry saying this, mulheres women com roupa curta. with short dress. Pode acontecer com homens, mas é mais mulheres. It may happen with a man, but Com it's roupa mostly with curta. women.
Mas será que estamos a honrar o nosso corpo? Are we giving respect to our Aquele que body, dizemos que é o templo do Espírito Santo, of which we say that is que é a the casa belongs to the de Holy Spirit, that Deus. is the house of God? Você, quando prostitui, trai o seu marido You commit prostitution, you betray your husband ou a sua esposa, or your wife. você está a honrar o seu corpo, Are you honoring your body? que é a casa de Deus, That is the house of o God. templo do Espírito That's the Santo. temple of the Holy Spirit. Você não está a honrar. You are not respecting. Você não está a honrar. You are not O respecting. Espírito Santo vai te The deixar. Holy Spirit will Você abandon you. quando fuma, When you smoke, você quando bebe, when you drink, está a honrar are you o seu corpo, respecting your body? que é o templo do Espírito Santo. That is the temple of the Holy É Spirit. uma grande responsabilidade. This is great responsibility Ter o nosso corpo to have your body como a casa do Espírito, as the house of the Holy a Spirit, casa do próprio Deus. the house of God Himself. Povo de Deus, People of God, gostaria de lhe informar I'd like to inform que you nós estamos that we are numa constante guerra, in a constant battle, constante luta. in a constant war. O Satanás luta The devil fights para despovoar so he can depopulate o reino de Deus na terra. the kingdom of God on the earth. Ele já está no inferno, He is already in hell. ele sofre, He's suffering, mas não quer sofrer sozinho. but doesn't want to suffer Ele vai alone. nos aliciar, And he will vai attract colocar us. maus Will pensamentos, put evil vai thoughts. colocar He will vícios put para nós addictions cairmos no so we can pecado. fall into sin. Ele não força, He doesn't mas force, nos alicia. but he attracts E se us. você cair, And if you ele fall, vai bater palma, he will clap the porque hands você aceitou a ele. because you Da accepted mesma him. forma, The same way, Deus, God, ele nos ensina na He teaches obediência. us in the Não obedience. nos esforça. He doesn't force us. Não nos força. He doesn't force Mas us. quando buscamos a Deus, But when we seek God, vivemos na we live obediência, in obedience. Ele vai habitar em nós He will dwell in como o us, Espírito Santo. the Holy Spirit. Ele vai nos conduzir He will no lead us pensamento in our thoughts, aonde ir. wherever to go, E o where que to go, fazer. and what to do. Esta é a função do Espírito This is Santo. the work of the Holy Spirit. Esta é a função do Espírito This is Santo. the function of the Holy Mas Spirit. como saber But how que nós do we temos know o Espírito Santo conosco? that we have the Holy Spirit with us? Acredito que essa pode ser a pergunta I believe that this might be the question de alguns irmãos aqui. of some brothers here. Mas como saber But how to know que nós temos o Espírito that we have the Spirit, Santo de the Deus? Holy Spirit of God? É simples, povo de It's Deus. simple, people of God. É através do que você faz. It's through what you do, A sua vida, your life, o seu pensamento, your thoughts. como está o seu coração. How is your heart? Isto determina This se determines você tem o Espírito de if you have Deus the Holy Spirit ou of não God tem. or you don't have. Se você vive no roubo, If you você live é um in theft, ladrão, you are a thief. até usa o termo de desarrasco no serviço. You use some terminologies. É Espírito de Deus este? Is this the Holy Não é Spirit? Espírito de Deus. No, it isn't the Tenha Holy Spirit. certeza I'm que quite não é sure Espírito de Deus. that is not the Spirit E of se God. não é Espírito de And Deus, if it's not the Holy Spirit, é um espírito satânico. it's a satanic É spirit. o Satanás em si. It is Satan. Não in you. existe um corpo There is no que body esteja isento that is free ou nulo or null de um desses dois espíritos. or free from Se não é these two Deus, spirits. se não é Deus consigo, If it's not God with you, é o Satanás consigo. it's the devil with you. Repara como você pensa. See what you think. Como está o seu coração? How is your heart? O seu vizinho Your neighbor comprou um carro novo. bought a new car. Você não vai dormir, seu coração começa a ferver. You won't sleep. De Your heart will mágoa e start de inveja. boiling with the Você não hatred. dorme. You cannot sleep. É Espírito de Deus esse? Is this a Holy Não é Spirit of Espírito God? de Deus. It's not the É o Holy Spirit espírito of God. satânico. It's satanic spirit. Jesus Cristo nos ensinou Jesus Christ que taught nós us devemos amar that we have to love ao nosso próximo our neighbor como a nós mesmos. as we love ourselves. Aquilo que nós queremos What we want, de bom para nós, and that is good for us, deseja outra pessoa. wish it for another person. Este amor de Cristo This is Jesus' love. é amor de Deus. It's God's love. Em nome de Jesus. In the name of Povo de Jesus, Deus, people of God, cuide do seu corpo. take care of your body. Cuide do seu corpo. Take care of your body. Porque o seu corpo Because your body é o templo do Espírito is the Santo. temple of the O Holy Spirit. Espírito Santo, The Holy Spirit, Ele quer morar em He si. wants to live in you. Permita, Allow Him. viva na obediência. Live in obedience. Leia a palavra. Read the word E obedeça a palavra and de obey the Deus. word. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Palmas para Jesus. Clap the hands for Jesus.